Pessoal, então, a gente vai falar sobre como as derivadas afetam o gráfico de uma função, começando pela derivada primeira. E a derivada primeira, mais ou menos, vocês já sabem, porque ela está relacionada com a inclinação na reta tangente da função naquele ponto que a gente vai testar, certo? Então, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Teste da derivada primeira. Ou teste da primeira derivada. Basicamente, ele vai dizer o seguinte, ó. Se... Deixa eu... Então, assim, ó. Se a derivada primeira de uma função, né, ela for maior que zero, em um intervalo, isso significa... O que acontece se a derivada primeira for maior que zero? A derivada primeira maior que zero significa que a reta tangente é uma coisa para cima, né? Então significa que ou a função está subindo assim, ou ela está subindo assim. Mas ela está subindo, certo? Então significa que a f é crescente. Por outro lado, então isso daqui indica f crescente. Por outro lado, se a derivada primeira dela for menor do que zero, né, em um intervalo, significa que nesse intervalo a f é decrescente. Então, se a gente tivesse um gráfico x e y aqui, plano x e y, e a gente tem essa aqui é a reta tangente. Isso significa que, por exemplo, nesse ponto, ou ela está descendo assim, ou ela está descendo assim. Mas ela está descendo. Certo? Então, ela é decrescente. Ok. Agora, se a f' ela é igual a zero, você vai ter algum ponto C, em que ela vai ser igual a zero. Então, essa daqui indica um ponto de estabilidade. Como a gente viu na outra aula, pode ser um máximo, se ela estiver assim, né? Pode ser um mínimo, se ela estiver assim, um mínimo local, né? Ou ela pode ser um ponto de inflexão. Isso aqui também pode ter... isso aqui também tem a derivada igual a zero. Ok. Então, se a gente tem um ponto de estabilidade. Tá? Agora, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos ver a função. Vamos analisar essa função igual a 3x na quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 4. Vamos analisar essa função aqui. A pergunta aqui quais são os intervalos nos quais essa função aqui está crescendo, quais os intervalos ela está decrescendo e se tem algum intervalo que ela não está nem crescendo nem decrescendo. Ok? Então, para isso, a gente vai aplicar o teste da primeira derivada.
fazendo a primeira derivada. É um polinômio. Então não tem mistério a gente derivar isso, né? Como é que fixa a derivada? 12x na terceira. A mesma coisa. E aí, próximo? 12x ao quadrado. É isso? Acho que eu estou pensando ali. Sim. E era isso, né? Mais zero. Ok. Então, essa aqui é a derivada primeiro, desculpa aqui. Então, quem a gente tem que analisar é esse cara aqui, ó. Porque se a gente olhar para esse cara aqui, a gente vai ver nos pontos, no intervalo, em que esse cara aqui for negativo, ela é decrescente. Nos intervalos em que ela for positiva, ela é crescente. Vocês estão vendo que essa derivada aqui é de ordem 3, né? Então significa que ela vai ter que ela pode ter 3 zeros, né? Essa função pode ter 3 pontos onde ela é igual a zero. Vamos olhar onde ela é igual a zero? Quais são os pontos onde ela é igual a zero? Para a gente fazer isso, a gente pode completar quadrados aqui. Vocês lembram como é que a gente faz isso? Vamos tentar fazer junto, tá? Porque eu também não sei se eu lembro. Na verdade, esse daqui é sempre um trabalho bem chato, né? Bem auspicioso. Tem que ser sagaz. Primeiro a gente vai olhar que todos os termos têm x. Todos os termos têm 12x, né? Eu posso colocar 12x em evidência? Tá, então vou vir para cá. Eu vou colocar 12x em evidência. E aí me sobra o quê? X ao quadrado menos x mais 12. Isso? Mais 2 não, mais 2. Mais 2. Ó, viu? Eu também trabalho. Menos. Então, vamos lá. Vamos acertar todo mundo junto e vamos errar todo mundo junto também. Aqui a gente já tem uma informação relevante. Se a gente está procurando zeros, a gente sabe que se x for zero, isso aqui é zero. Porque a gente conseguiu colocar em evidência, né? Agora, olha só, a gente tem uma parábola, uma função, um polinômio de ordem 2, né? A gente sabe que o x, quando é zero, a gente tem um zero da função, né, da derivada. Agora, tem outros dois valores de x que fazem com que isso aqui seja zero. Né? Quais são esses dois valores? Quando a gente faz... quando a gente completa quadrados aqui, né? Ou a gente pode resolver por Bhaskara, não sei, tanto faz. Vocês conseguem? Dá pra ver, né? Sobre produto, né? Então, você está falando que x igual a 2 e x igual a menos 1, né? Vocês conseguem olhar para cá? X igual a 2, x igual a menos 1. Porque... quando a gente faz o seguinte, ó. Quando a gente faz x menos 2 e x mais 1, olha aqui, ó, a gente vai fazer x ao quadrado, a gente vai ter menos 2x e mais x, então menos, fica menos x, certo? Então menos 1 é a soma, certo? E menos 2 e 1 fica menos 2. Então aqui, ó, menos 1 é a soma e menos 2 é o produto. E daí a gente vai ter o x... 2, né? 2 é o produto. Não. Não, menos 2 é o produto, ó, menos 2. Porque a gente vai fazer assim, ó, aqui é x ao quadrado. Aqui a gente tem 1x. Aqui, ó, a gente tem menos 2x. Então esse 1x plus menos 2x vai dar menos 1. Certo? Que é o que aparece aqui.
É menos um X. Sim, menos um x. E aí aqui, quando a gente faz esse por esse aqui, a gente tem o produto. Então aqui tem que dar a soma e aqui tem que dar o produto. Ok? Então aqui, se o... Aquele negocinho tipo somado, dá tanto, multiplicação dá tanto. Vamos tentar melhorar isso aqui. A gente tem uma coisa que era tipo x ao quadrado mais ax mais b. Não, mas até ali eu entendi, só não entendi pro lado do cantinho. Esse aí eu não entendi. Tá, é porque a gente tem dois valores de x, a gente tem um... Talvez aqui eu coloquei, eu tinha que ter posto C1 e C2. São dois pontos onde eles ficam igual a zero. A questão é, quais são os valores de x que fazem isso aqui ser igual a zero? Vamos lá. Acho que eu confundi tudo. Quando que isso daqui dá zero? Tá? Eles vão dar, vai ser zero. A gente pode fazer assim, ó. O que multiplica o x aqui é o... A gente vai ter dois pontos, a gente vai ter um ponto... Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai ter um ponto A e um ponto B, onde isso aqui dá zero. Ok? A gente vai ter um ponto A e um ponto B, onde x igual a e x igual a B, isso aqui vai dar zero. Ok? Pode ser? Eu tinha chamado x1 e x2. Mas para não confundir com os x, eu vou chamar de A e B. Então, um ponto A e um ponto B. A questão é, a gente pode fazer isso aqui, escrever isso como x menos A vezes x menos B. Porque quando x é igual a A, isso aqui dá zero. Quando x é igual a B, isso aqui dá zero. Então, ok? O que o colega falou foi o seguinte, tem uma estratégia de descobrir qual é o A e qual é o B, olhando para isso daqui, ó. Quando a gente fizer termo a termo, a gente vai ter aqui, ó, um x ao quadrado, certo? Aí a gente vai ter mais um. Aqui a gente vai ter ax, então eu vou colocar menos ax. Eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. A gente vai ter menos a, e aí aqui a gente vai ter aqui menos b. Menos a menos b, certo? Ok aqui? E aí aqui a gente vai ter mais ab. Então a raiz é 1 menos 2, né? Isso, eu vou colocar menos na frente aqui e vou colocar mais b. A questão é, quando a gente compara esse cara com esse daqui, ó, a gente quer saber qual é o A e qual é o B, certo? Quando a gente compara esse cara com esse aqui, ó, o que a gente percebe? A vezes B é menos 2. Ok? Então o produto de A e B tem que ser menos 2. Tá bem? Então, ó, produto. Certo? E aqui a gente tem, ó, menos. Então a gente tem que A mais B tem que ser igual a 1. Tá bem? Então essa é a ideia do produto e da soma e produto. O que eu tava, tipo, meio que tentando explicar é assim, que, tipo, por exemplo, tem esse termo do menos x é aquele bx, né? Naquela equação do ax mais bx mais c, né? Uhum. Ax quadrado mais... Então, aí eu tava querendo dizer que, tipo, se for menos x, se esse sinal for negativo, a soma, isso, nesse caso, a soma tem que dar positivo. E se o sinal for negativo, se o sinal for positivo, a soma tem que dar negativo. Sim, sim. Aqui Então, aí somados os números... é o ideal a gente olhar assim, né? Menos A menos B. Então, na verdade, a soma daí inverte o sinal. Isso. Porque aí a soma tem que dar 1 e a multiplicação menos 2. Isso. Nesse caso, mas se fosse tipo mais x, a soma tem que dar menos 1. Menos 1. Aqui vai ter. Se aqui fosse mais, aqui ia ter que ser menos. Certo?
Aí a pergunta é, qual é o número que a gente... Quais são os dois números que a gente multiplica e dá menos 2 e que a gente soma e dá 1? Se a gente colocar A igual a menos... A igual a 2 e B igual a menos 1, ó, a gente vai somar os dois e vai dar 1. A gente vai multiplicar um pelo outro vai dar menos 2. Ok? Todo mundo entendeu o que os colegas estão falando? Soma do produto? Ok? Uma alternativa para isso, na verdade aqui, com o tempo, é mais fácil de fazer. Você não precisa ficar abrindo tudo. Uma alternativa para isso é achar Bhaskara. Resolve Bhaskara, que é um quadrado aqui, né? Uma função grau. Resolve Bhaskara e vai encontrar esses caras aqui, ó. 2 e menos 1. Ok? Quem tem dúvida e lembra de Bhaskara, resolve por Bhaskara. Certo? Bom, o fato é que a gente tem esses dois caras aqui. A gente tem 2 e menos 1. Então, para eliminar essa confusão toda, qual que era a intenção? Era separar em fatores. Esse cara aqui, ó, agora a gente vai ter 12x, aí a gente vai ter x menos a, ou seja, menos 2, e a gente vai ter o x menos b, ou seja, x mais 1. E eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é só um parênteses. Né? Isso aqui pode ser feito um parênteses só. Não é o foco da aula. O foco da aula é esse aqui. É a gente chegar nessa forma aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem que f' de x vai ser igual a 0 em x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. Ok? Esse que é o ponto aqui. A gente tem 3 pontos onde ela muda de crescente para decrescente ou o contrário. Deu para entender a ideia? Tem 3 pontos onde a derivada é 0. Só que se a gente olha para esse cara aqui, essa aqui é uma curva suave. Vamos ver o gráfico aqui, ó, XY. A gente tem menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui, menos 1, menos 2. Olha só, em menos 1 aqui, a gente tem algo relevante. Nesse x aqui, tem um 0. Tem um 0 da derivada. A questão é, bom, aonde que está a função nesse x? Se a gente pegar esse x aqui, esse menos 1 aqui, e colocar lá em cima, qual é a função aqui nesse ponto? Sim. Voltando ao que não é o foco. Tipo, é x menos x1 e x menos x2, né? A formazinha que fica uma vez na outra, né? Sim. Então, se o número que a gente tem é menos 2 e 1, ia ficar x menos menos 2, que é x mais 2, e x menos mais 1, que é x menos 1, né? Tá, mas a gente achou 2 e menos 1, né? A gente achou 2 menos 1? Foi isso, né? Olha só, a gente olhar aqui, ó, se aqui for... 2 ao quadrado menos 2 menos 2 dá 0. Isso. Menos 1 ao quadrado menos 1 menos 2 Mais 1 menos 2, dá 0 também. quer dizer, esse que é o ponto. Obrigado. Vocês percebem que aqui tem algo relevante, aqui tem algo relevante e aqui tem algo relevante. Certo? O que tem de relevante nesses 3 pontos? São pontos de máximo, mínimo ou inflexão, certo? Aonde que está a função desses pontos? Então a pergunta é, qual que é... Notem que isso daqui é para derivada, né? A questão, o que eu estou perguntando para vocês é onde está a função. Onde está a função em menos 1? Onde está a função em x igual a 2? E onde está a função em x igual a 0? Vamos fazer isso aqui? Ó, aqui é fácil, né? A gente vai olhar lá em cima.
Onde está a função de x igual a 0? 4, né? Isso aqui é 0, fica o 4. Todo mundo vê isso aí, tranquilo, né? Ok. E a próxima? Onde que está a função em x igual a 2? Em 2, a gente vai ter 2 na quarta. Fazem na calculadora aí pra gente não demorar muito fazendo a conta. 16. E a gente tem 16 vezes 3, 48. 48. Eu vou anotar aqui, ó. 48. Menos, aqui a gente tem 2 ao cubo. É 8 24. vezes 4. 24. 8 vezes 4. 32. Hoje de manhã na aula eu errei essa conta. Eu fiz 8 vezes 4, 24. Às vezes a cabeça dá uns problemas. 48 aqui. E 4. Quanto é que dá isso aqui? Bom, esse mata isso aqui. Menos 28. Tá certo isso? Menos 28. Menos 28. Pô, então ele tá lá embaixo. Né? Segundo nossas contas. Segundo nossas contas, né? Eu confio em vocês. E aí depois a gente tem quando é menos 1, né? Vamos lá, quando é menos 1, o que acontece aqui? Aqui não muda. Aqui a gente tem menos 1 na quarta, fica 1 positivo, né? Menos 1 ao cubo fica 1 negativo, então muda o sinal aqui. Menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, então não muda nada. É isso aqui, né? A gente fica com 8, 11, fica menos 1. Tá certo? Tá, por que isso é relevante? Porque a gente quer desenhar o gráfico. A gente quer desenhar o gráfico e a gente só sabe esses 3 pontos relevantes. A gente parte, ó. A f em menos 1 é menos 1. A f em menos 1 tá aqui, ó. Certo? Tá certo essa conta? Nossa, eu que tinha feito errado aqui. É porque eu não confio na minha conta, tô fazendo de cabeça aqui. Eu confio em vocês que têm calculadora. Não, mas ele tem da calculadora. Mas tu fez a calculadora e errou? Tá, mas eu posso ter errado, será que a tua não tá certa? Não, tá certo. Não, tá certo. Essa aqui tá certa? Tá. Beleza. Então, ó, a gente tá vendo, vocês estão vendo que a função tá nesse ponto aqui, né? O que tem de... Eu vou usar outra caneta aqui. O que tem de relevante nesse ponto aqui? A derivada é 0. Certo? Então a derivada é 0 aqui, ó. Ele pode ser máximo, mínimo ou uma inflexão. Ok? Em x igual a 0, aonde está a função? 1, 2, 3, 4. Ela está aqui, né? X igual a 0, ela está ali. E o que esse ponto tem de relevante também? Mesma coisa. A derivada dela é 0. Ok? Aonde está a função em x igual a 2? Que aqui tem outro ponto relevante, né? Está em menos 28. Eu acho que não vai caber no gráfico, né? Mas fica... Espera aí, aqui estava em menos 1, então eu vou pôr aqui mais perto, assim. 1, 2, aqui. Vou só um pouquinho aqui. Então aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, tá bem lá embaixo. Aqui tem uma descontinuidade aqui. E o que tem de relevante aqui? Ele vai igual a 0. Certo? Aqui o que a gente vai analisar é o seguinte, ó. Aqui, em x igual a menos 1, em x igual a 0, em x igual a 2, a gente vai definir esse cara aqui eu vou chamar de intervalo 1, esse cara aqui eu vou chamar de intervalo 2, aqui de intervalo 3 e aqui de intervalo 4. Ok?
Olha só. A gente sabe que a função vem daqui. E aqui tem outro ponto de inclinação zero, né? Bom, quando a gente olha para isso, obviamente a função está vindo para cá, né? E se ela está fazendo isso aqui, obviamente aqui é ou ela estava vindo para cima ou ela estava vindo para baixo. Aqui a gente não tem como saber para cá. Ela pode tanto ter feito assim, quanto ter feito assim. Certo? Mas no caso ali, é um ponto, de certo modo, um ponto de inflexão. A única informação que a gente tem com certeza é que isso daqui é o máximo. Pra baixo Porque ela aqui- não pode ir reto, né? Aqui ela tá subindo, mas no lado de lá a gente não sabe. Então olha só, a gente não sabe nem o que está acontecendo aqui e nem o que está acontecendo lá. Porque ela aqui pode estar subindo ou descendo, aqui ela pode estar subindo ou descendo. Mas aqui com certeza ela está descendo e aqui com certeza ela está subindo. E ela nunca vai estar descendo reto, né? Não, ela é suave, né? É um polinômio. Aquele ponto zero. Então vocês estão vendo, pessoal, que só analisar a derivada... Professor, é errado. A f de menos 1 está errado. Tá, então me ajudem aí, pessoal. Se a gente construir todo o desenho em cima de um erro... 3 mais 4, 3 menos 4. Aonde? Aí, não, tá certo. Tá certo. Não, mas é menos 1, não é? Ao cubo. É menos 1. Ah, tá certo. Menos aí. Negativo mais 4. É mais 4. Menos. Mais 4, é agora. Aí aqui, ó, menos 1 ao quadrado. É Fica mais 1. Então não muda o sinal. Lá mudou o sinal porque é Menos menos 4 2 vezes menos menos 4. Aí menos com menos é mais. Menos É, essas tem que- Por isso que tá usando 16, então. Tá. Se o expoente for par, se o expoente for par, vai ficar positivo. Se for ímpar, vai ficar Mas o meu ponto aqui para vocês, pessoal, é chamar atenção para isso aqui. Se a gente só olhar os pontos, a gente tem uma informação limitada sobre a função. Tá? A gente tem alguma informação. É relevante, mas não é toda. Tá? A gente olha aqui os pontos, a gente consegue juntar esses pontos aqui, mas a gente não sabe o que tem para cá nem o que tem para lá. Aqui a gente vai ver, bom, ela está crescendo, aqui ela está diminuindo. A estratégia correta que a gente vai adotar para saber se ela está crescendo ou diminuindo é olhar para esse cara aqui e definir esses intervalos. Esses intervalos vão ser obtidos da seguinte maneira. Ó. Deixa eu apagar aqui. A gente quer ver se... Você viu que o teste diz ó, intervalo? Então a gente vai analisar esses intervalos. Como a gente tem 1, 2, 3 pontos, isso vai nos dar 4 intervalos. Porque tem de menos infinito até o primeiro ponto, do primeiro até o segundo, do segundo até o terceiro e do terceiro até mais infinito. Então são 4 intervalos, ok? Se a gente tivesse 2 pontos, seriam 3 intervalos. Se tivesse 1 ponto, seriam 2 intervalos. Ok? O que a gente vai ter que analisar é nessa função aqui, ó, na derivada. A gente vai olhar 12x vezes x menos 2 e x mais 1. Se a gente olhar para ela dessa forma, a gente vê que tem 3 partes. Certo? Essa primeira parte aqui, esse cara aqui eu vou analisar primeiro. Porque eu quero que vocês olhem que dessas 3 partes, se a gente tiver, se esse for positivo e esse negativo, isso dá negativo, certo? Se esse é positivo, positivo e positivo, é positivo. Então a gente vai ter que ver todas as combinações possíveis. E como é que se comporta cada uma delas? Vamos olhar primeiro o x mais 1. O x mais 1, ele vai ter o seguinte, ó. Até de menos infinito até... Quando a gente olhar aqui, ó, no x igual a menos 1, para cá ele é negativo e para lá ele é positivo. Certo?
qualquer x menor do que menos 1 vai dar negativo. Vocês enxergam isso? Se eu colocar um número aqui, ó, menos 2, é negativo. Certo? Menos 3, é negativo. Agora, se eu colocar, por exemplo, 1, menos 1 aqui dá 0. Agora, se eu colocar menos meio, já dá positivo. Certo? Então, qualquer número maior do que menos 1 vai dar positivo. Esse aí é aquele chuveirinho lá, então? É mais ou menos isso, mas aqui a gente vai analisar a combinação dos intervalos. Olha lá, ó, no intervalo 1, vamos fazer assim, ó. Acho que é melhor dessa forma, de outra forma aqui. O intervalo 1 é de menos infinito até menos 1. É assim, né? Esse é o intervalo 1. O que acontece... Deixa eu apagar isso aqui. É melhor analisar assim. O que acontece com as três funções se o x for de menos infinito até menos 1? Essa primeira função aqui, antes de menos 1, ela é negativa, certo? Ok? Essa outra função aqui, ó, antes de menos 1, ela também é negativa. Certo? Vocês conseguem enxergar aqui? E essa daqui, antes de menos 1, também é negativa. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, é negativo, com negativo dá positivo, mas com negativo vai dar negativo. Então, aqui, a f' é menor do que 0. Vamos fazer a próxima, daí eu acho que vai ficando mais claro. O segundo intervalo, ele é de menos 1 até 0. Menos 1 até 0. O que vai acontecer quando a gente analisa os sinais das funções? A primeira função aqui, entre menos 1 e 0, ela é negativa, vocês concordam? De menos 1 até 0, isso aqui é negativo. Sim? Ou não? Sim. De menos 1 até 0, ó, se eu colocar de menos 1 até 0, isso aqui é positivo. Porque ele só vai ser positivo o x maior do que 2, né? É negativo, então, né? Sim. Verdade. Nesse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 0. Se eu colocar menos 1 aqui, vai dar 0. Se eu colocar 0 aqui, vai dar positivo, né? Então, a partir do menos 1, isso aqui é positivo. O que a gente vai ter, ó? Entre menos 1 e 0, a gente vai ter, essa função vai ser negativa, essa vai ser negativa, uma vezes a outra, positiva. E essa aqui vai ser positiva. Então, a gente tem positivo, negativo, negativo, positivo. Isso dá o quê? Dá positivo, ok? Deu para entender que isso aqui é positivo? Sim. Vocês veem que corrobora com o que a gente tinha desenhado aqui? Ó, ela é positiva, ela está subindo. Professor, a gente pode botar o intervalo fechado? Por ser ponto? Ou não? É que, na verdade, no ponto a gente já sabe que é 0. Né? Os pontos a gente já sabe que é 0. A gente só está analisando entre os intervalos. Ah, tá. Olha só, se a gente fizer a análise na terceira região, o que vai acontecer? Tem que dar negativo, né? Será que vai dar? Na terceira região é de 0 até 2. Entre 0 e 2, isso aqui é positivo, né? E isso aqui, ó, entre 0 e 2 é negativo, não é? A gente está colocando um número menor do que 2. Então isso aqui é negativo. E aqui, ó, entre 0 e 2 é positivo, porque é positivo. O que vai acontecer no final? A gente vai colocar qualquer número entre 0 e 2 aqui, ele vai dar positivo. Qualquer número entre 0 e 2 aqui vai dar negativo. Qualquer número entre 0 e 2 aqui vai dar positivo. Então vai ficar o quê?
Ali no segundo intervalo, o senhor, para analisar o sinal, o senhor fez -1 no lugar do x, ali em x mais 1, né? Aqui? Não, No de cima? isso, né? Desculpa, lá onde tem mais mesmo. Tá. Não, no Ó. terceiro, no caso. Números entre -1 e 0. Números entre -1 e 0, vamos deixar isso aqui negativo. Não, beleza, o que eu estou perguntando aqui, nessa segunda o senhor substituiu -1 por x, e lá o senhor não substituiu 2 por x. Eu acho que o mais importante é fazer a análise do intervalo. Entre -1 e 0. Entre -1 e 0. Isso aqui vai ser positivo, né? Faz sentido? Entre -1 e 0 sem contar o 0. E sem contar o -1, é isso que eu estou perguntando. Porque daí vai dar 0, né? No -1 isso aqui é 0. Mas Que é um Não, ponto. mas tá certo. então, tá bem. Eu entendo. É que eu falei, o que acontece no ponto, né? Tem razão, eu acho que daí eu gerei uma confusão. A gente está olhando o intervalo, não o ponto. E no Então outro? foi erro meu, né? Tá. A gente tem que olhar o intervalo. Qualquer valor entre -1 e 0. Qualquer valor entre -1 e 0 aqui vai ficar positivo, né? Beleza? Porque ainda é menor do que esse. Tá, ali até. Mas até dá pra considerar. Mas, por exemplo, ali no 2, -1 e 0 dá negativo. E ali 0 de novo dá positivo. Então lá o 0 dá negativo e ali do 0 dá positivo, se caso usasse o 0. Então não faz sentido. Não, é que ele está falando assim, ó, por exemplo, no último, vamos dizer, no 12 vezes x, ia dar positivo de qualquer jeito. Se fosse entre 0 e 2, tirando 0 e 2. No outro também. Né? Porque, na verdade, no outro ele está negativo. Até Isso. Aí no outro, Aqui eu acho que o que eu gerei a confusão foi querer aplicar no ponto, né? mas Mas deu para entender. Foi um equívoco meu na hora de querer. Aqui a gente está analisando o intervalo. O ponto a gente já sabe que é 0. Né? A gente já fez a análise dos pontos, né? Então eu posso ter confundido. Mas é que como ela é contínua, não há uma descontinuidade, a gente pode ver o que acontece logo em seguida do ponto, né? Mas acho que não foi muito didático o que eu fiz. Mas, beleza. Gerou confusão. Mas aqui, ó, depois, se o x está entre 2 ou infinito, né? Então, o x ele é só positivo. Isso aqui vai dar positivo. Aqui ele é sempre maior que 2. Positivo. E ele é sempre maior que 2. Positivo. Como é que vai ficar essa função aqui, então? Maior ou menor que 0? Maior, né? Tá. Vocês estão vendo que daquela informação parcial que a gente tinha aqui, ó, dos pontos, né? A gente corroborou com essa daqui, ó, é positivo, está crescendo. A gente corroborou com essa daqui, ó, é negativo, está decrescendo. E agora a gente sabe que essa daqui é positiva. O que isso significa para cá? Ela está subindo, né? A gente não sabe bem em qual x que ela vai a 0. Teria que ver qual x que ela vai a 0 aqui, mas ela vai e não volta. Porque senão teria outros pontos zeros aqui, né? E essa daqui, ó. Então, ok, verificado. E essa aqui está descendo, né? Se ela está descendo, ela está vindo de cima, né? Exatamente em qual ponto aqui ela passa, a gente não sabe. A gente teria que verificar os zeros dessa função aqui. Mas a gente sabe que ela vem de cima e ela nunca não faz mais nenhuma mudança de curvatura aqui. Ok? Estamos construindo assim bem grosseiramente. Ok? Tá. Analisar o intervalo aqui é uma forma... Depois do menos infinito não é negativo? Aqui, de menos infinito, a derivada é negativa. Então quer dizer que ela está decrescendo. Ah, sim. Certo? Então, como ela está decrescendo, ela tem que estar vindo de cima. Beleza? Tá. Essa parte de analisar o intervalo é bem chatinha. Tá? Mas tem uma outra estratégia que é bem mais eficiente. Mas eu quis fazer essa antes aqui, para a gente aprender a pensar em cima da função. Tá? É meio chato fazer isso, mas é necessário saber pensar em cima da função. E como isso se expressa no gráfico. Aqui, pessoal, o que a gente poderia ter feito
é analisado a derivada segunda. Tá? Por que analisar a derivada segunda? Lembra que a gente começou a aula falando sobre qual é a influência da derivada no gráfico da função, né? Agora, eu vou fazer o seguinte, se vocês já copiaram isso aqui, eu vou apagar tudo e a gente vai analisar qual é a influência da derivada segunda na função. Certo? Eu posso apagar aqui? O de lá, a parte de cima tem mais, né? Tá mais velho. Uhum. Tá mais velho. É. Esse aqui já venceu. Esse. Tá. Bom, como vocês anotaram, eu gostaria de apagar tudo aí. Tá no livro, não tá, professora? Tá no livro, tá gravado. Por mim, pode. Posso apagar tudo? Bom, é brincadeira, ele não tá nem copiando. Pode. É? Pode sim. professor, não Vai lá, aceita, não. fé, força e confiança. Tá velho, vai que tá velho. Pois é, né? Pior que tá. Eu acho que deve pensar. Esse tem que Não, esse negócio É, é você vai fazer. ele é seguinte, só incomoda. se for sem entendi o que Como a derivada segunda Derivada segunda? Peraí. Tinha usado o termo certo aqui. Aqui, ó. O que é a derivada segunda? Depois só pra cá. A pergunta aqui é essa aqui, ó. O que a derivada segunda diz sobre f? Hã? Pessoal, olha só. Vamos ver aqui, ó. Quando a gente tem uma função desse jeito aqui, ó. Ela está ligando dois pontos e faz essa forma. Liga um ponto A e um ponto B. Como é que a derivada está se comportando nesse caso aqui, ó? A gente tem uma derivada aqui, a gente tem uma derivada aqui, a gente tem uma derivada aqui. Vocês lembram que a derivada primeira, ela é a inclinação da reta tangente. Certo? Se ela é a inclinação da reta tangente, esse exemplo aqui, a gente está vendo que a inclinação está aumentando, né? A inclinação era uma, daí ela aumentou, daí ela aumentou. Ok? Se a gente olhar a forma dessa função aqui, ela está fazendo uma concavidade para cima. Isso aqui é o que a gente chama de côncava. Para cima. Então, quando a gente tem uma côncava para cima, a gente vai ter que a inclinação da reta tangente está aumentando. Certo? O que acontece com uma função que está aumentando? A derivada dela é positiva, certo? Sim. Só que aqui a gente está falando, quem que está aumentando? Já é a derivada. Qual que é a derivada da derivada? A derivada segunda. Então, se a derivada segunda, ou seja, a derivada da inclinação,
Ó, ela era um valor, ela aumentou. Ela era um valor, ela aumentou. Então a derivada da derivada está aumentando. Porque a derivada está aumentando. Então nesse caso aqui, ó, quando ela tem uma concavidade para cima, a derivada está aumentando. Então a inclinação dela está aumentando. Isso significa a mesma coisa que a gente dizer que a derivada segunda é positiva. Dá para entender isso? Tranquilo? Se uma aumenta, a outra. Hã? Se uma aumenta, a outra também. Aumenta. Não necessariamente. Porque olha só. Aqui, de A para B, todo mundo concorda que de A para B a derivada é positiva? Sim, né? Ela está aumentando, A está para baixo, a derivada é positiva. Agora imagine um ponto C aqui, ó. Que faz assim, ó. A derivada de B para A, C pra A. de C para A derivada é negativa, certo? Olha o que acontece com a inclinação. Ela era negativa, certo? Sim. Ela ficou menos negativa. Se ela ficou menos negativa, ela aumentou, não é? Você está lá no fundo do poço, aí você está menos no fundo do poço. Você continua negativo, então você está menos. Então você subiu, certo? Aí você fica menos negativo, ou seja, você chega mais perto da beirada, ou seja, você subiu. Então olha só. A derivada era super negativa, ficou menos negativa, até que ela chegou no zero e ela começou a ficar mais positiva, mais positiva, mais positiva. Sim. A concavidade é sempre para cima, né? Concavidade para cima, tá? Só que entre C e A, a F' é negativa, certo? Entre A e B, a F' é positiva. Mas em todo esse intervalo aqui, a derivada segunda é positiva. Porque a derivada não parou de aumentar. Ela era negativa, ela aumentou e aumentou. Então a derivada segunda nunca vai ser negativa. Nesse caso aqui, quando a concavidade é para cima. Ok? Então, concavidade para cima, derivada segunda positiva. Então, concavidade para baixo. Exatamente. Certo? Mesmo que ela esteja diminuindo. Ó, ela está diminuindo, mas a concavidade é para cima. Aqui ela está aumentando e a concavidade é para cima. Então a concavidade é que nos diz a derivada segunda. Ou melhor, o que a derivada segunda nos diz sobre a f? Se a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Ok? Deu para entender? Sim. Vamos ver o que acontece no segundo caso. Segundo exemplo aqui, ó. É a mesma coisa, ó. A gente tem um A, a gente tem um B, só que agora ela continua subindo, só que ela está subindo assim, ó. Pessoal, o que mudou do primeiro exemplo aqui, ó? O primeiro exemplo, ela ia de A para B e estava subindo, certo? Então ele vem de A para B e está subindo. Então não mudou. De A para B, A derivada primeira. a derivada primeira é positiva. Igual aqui, ó. De A para B, a derivada primeira é positiva. Certo? Só que agora eu vou colocar um C aqui, ó. Aqui para baixo. De B para C, a derivada primeira é negativa. Ela está diminuindo. Beleza? O que mudou aqui, ó? É que a gente vai olhar. A inclinação da reta tangente é essa.
aqui, ela é bem grande, né? Ela é positiva e bem grande. Aqui ela é positiva e menor. Aqui ela é positiva, aqui ela chega no zero. Então a inclinação está diminuindo. Era uma inclinação grande, diminuiu, chegou no zero. Ela continua diminuindo, porque ela se torna negativa. E aí depois ela se torna mais negativa. Ok? Isso é uma característica de uma concavidade para baixo. Então, quando a função ela está apontando para baixo, assim, a concavidade dela para baixo, mesmo que ela esteja subindo ou que ela esteja descendo, ó, então não importa a derivada. Nesse caso aqui, a gente tem uma função côncava para baixo. E o que caracteriza essa côncava para baixo é que, lembrando, né, ó, então a inclinação da reta tangente, f', que é a inclinação da reta tangente, ela está diminuindo. Ou seja, a derivada segunda é menor do que zero. Mesmo de A para B, ou de B até C, ela era grande, diminuiu, chegou no zero, diminuiu. Então, a F, duas linhas de x, a F, duas linhas, é menor do que zero. Ok? Beleza? Então, o que a f' diz? A derivada segunda diz sobre a função? Concavidade para cima, concavidade para baixo. Ok? Deu para entender? Tranquilo isso aqui? Bem tranquilo. Assim. Ok. Se vocês entenderam a questão da concavidade, vocês vão entender facilmente como a gente pode usar a derivada segunda para definir se um ponto extremo é máximo ou mínimo. Porque quando a gente definiu a derivada primeira igual a zero, a gente definiu os extremos, né? Ó, um extremo, aqui, um extremo. Mas para saber se ele era máximo ou mínimo, a gente aplicava a função no ponto e ficava comparando, né? Vocês lembram disso? A gente aplicava num ponto, depois aplicava no outro, né? Fazia uma coisa assim, né? A gente pegava um ponto e não sabia como é que era a função aqui. A gente sabia que aqui tinha uma derivada zero, aqui tinha uma derivada zero, e aqui tinha uma derivada zero. Daí a gente tinha um intervalo aqui, né? A gente não sabia o que era essa função, mas a gente comparava os pontos e também comparava os limites aqui, nos extremos. Quando a gente analisou os máximos e mínimos locais. Vocês lembram disso, né? A gente aplicava a função num ponto, no outro. A gente pegava o menor deles, era o mínimo global. E o maior deles era o máximo global. Certo? Para a gente saber se era um mínimo local, a gente tinha que olhar no ponto logo à esquerda e logo à direita. Porque daí se a gente olhasse logo à esquerda e logo à direita e esses valores estivessem aumentando, significa que aqui no meio era o mínimo. Se a gente olhasse logo à esquerda e logo à direita aqui e os valores estão diminuindo, significa que ele é o máximo, certo? Só que agora com a derivada segunda, se vocês olharem isso aqui, ó, vamos olhar para esse ponto aqui, ó. A gente no gráfico está vendo que ele é o máximo. Mas o que ele tem de relevante? A concavidade dele é para cima. Certo? A concavidade dele para baixo, né? Eu fiz ao contrário. A concavidade dele é para baixo. Se a concavidade dele é para baixo, o que ele tem?
de relevante, a derivada segunda é negativa. Então, nesse ponto, a derivada primeira é zero e a derivada segunda é negativa. E o fato da derivada segunda ser negativa, ou seja, com cavidade para baixo, isso indica que ele é um máximo. É local. Local. Máximo local. E aí esse outro cara aqui, ó, ele tem uma concavidade para cima. Certo? Esse cara aqui, ele tem a derivada igual a zero, igualzinho como o outro, mas a derivada segunda dele é diferente, né? Nesse caso aqui, ó, concavidade para cima, derivada segunda positiva. Então ele é um mínimo. Ok, pessoal? Então, e nesse daqui, ó, mesma coisa que esse aqui, né? Derivada primeira é zero, derivada segunda negativa. Fica fácil de visualizar isso, pessoal? Tranquilo? Só perguntar que horas são agora para ver se... Como? 4h28? Então ainda temos 20 minutos. Então, ali naquele outro exemplo, a gente pega aqueles valores e joga na segunda derivada só para saber. Exatamente. Vamos fazer aquele exemplo para ver? Só antes de fazer aquele exemplo, eu quero destacar um outro detalhe. Tá? Vocês estão vendo que aqui é muito claro que a derivada segunda é menor que zero. Aqui a derivada segunda é maior do que zero. E o que acontece quando a derivada segunda é igual a zero? Isso aqui é menor que zero, isso aqui é maior que zero. Certo? Então é o máximo quando a derivada segunda é negativa, é o mínimo quando a derivada segunda é positiva. E se a derivada for zero? A derivada segunda for zero? Vou fazer o seguinte, eu vou... Essa parte aqui, se vocês entenderam, está ótimo. Eu vou fazer... Bom, aqui você tem como para baixo, como para cima. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. A f de x igual a x ao cubo. X ao cubo. O que ela tem de relevante, essa x ao cubo? Quando a gente fizer a derivada primeira, a gente tem 2x ao quadrado, aliás, 3x ao quadrado. Certo? Quando que isso daqui é igual a zero? Quando x é igual a zero, né? Ok? Então a gente sabe que em x igual a zero tem algo relevante. Tem algo relevante aqui. A gente sabe que tem aqui tem uma inclinação igual a zero, certo? E agora, a gente vai definir se isso daqui é um máximo ou é um mínimo. Então a gente vai ter que analisar, vai fazer o teste da derivada segunda. Tá? O teste da derivada segunda, a gente vai analisar se ela é inclinação para cima, é máximo. Inclinação para baixo é máximo. Inclinação para cima é mínimo. Certo? Então a gente vai fazer a segunda derivada. Como é que fica a segunda derivada aqui, ó? 6x, só 6x, né? E agora, nesse ponto aqui, ó, em x igual a zero, a derivada, a própria função é zero, a derivada primeira é zero e a derivada segunda é zero. E agora, ela é o máximo ou é o mínimo? Então, ela não é nem máximo e nem mínimo, né? É um ponto de inflexão. A gente sabe que para valores negativos de x, isso aqui é um valor é uma função negativa, né? Para valores positivos de x, ela é positiva. Tá? Então, ela é um ponto de derivada zero aqui, mas que aqui ela sobe e aqui ela desce. Se a gente olhar a concavidade aqui, a concavidade é para cima, ó.
Se a gente olhar a concavidade aqui, ela é para baixo. Certo? Concavidade para cima, concavidade para baixo. O que aconteceu nesse ponto aqui, ó? Uma mudança de concavidade, certo? E essa mudança de concavidade faz com que isso aqui seja um ponto de inflexão. Porque como a derivada segunda ela é zero também, ela não é nem máximo nem mínimo, mas ela é um ponto de estabilidade. É onde muda a concavidade de negativa para positiva ou ao contrário. Ok? Então no teste da derivada segunda, a gente vai ter o seguinte. Teste da derivada segunda ou da segunda derivada. Ó, da segunda derivada fica mais bonito. Teste da segunda derivada. O que a gente vai fazer? A gente já sabe que a primeira derivada vai dizer se ela é crescente ou decrescente. A segunda derivada vai dizer se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Mas quando a gente acha os pontos, né? O teste da derivada segunda a gente vai fazer quando a gente acha os extremos. Tá? Para os pontos extremos, para definir se são máximos ou mínimos. Então a gente vai ver o seguinte, ó, se a derivada primeira, num ponto C, ela for igual a zero, se ela for igual a zero, a gente tem um máximo, um mínimo ou um ponto de inflexão, certo? Agora, se ela for igual a zero, então ela está numa situação assim, ou assim, ou assim, ou assim, certo? Agora, se a derivada segunda no ponto C for menor do que zero, se ela for menor do que zero, o que acontece? Concavidade para baixo. Se a concavidade para baixo, ele é um ponto de é o máximo local, né? Ok? Depois a gente tem o seguinte, ó, a derivada primeira no ponto C é igual a zero. A gente achou um ponto C onde a derivada primeira é igual a zero. E aí a gente tem que a derivada segunda nesse ponto C ela é maior do que zero. Se ela é maior do que zero, a gente tem uma concavidade para cima. Certo? Se ela está com concavidade para cima, esse ponto C ele é o quê? Mínimo local. Correto? Beleza. E qual que é a nossa terceira opção? A derivada é zero. E a derivada segunda é igual a zero. Ela pode ser negativa, positiva ou zero, né? Se a derivada segunda é igual a zero, é esse exemplo que a gente fez aqui, ó. Ele é uma mudança de concavidade. Antes dela e depois dela, a concavidade muda. No caso desse exemplo aqui, a concavidade era para baixo, ou seja, olha só como é que fazia a derivada. A inclinação era grande, estava diminuindo, chegou no zero. Certo? Então, ó, máximo local, se a gente olhasse só até o zero. Mas o que acontece depois do zero? Ela, em vez de continuar diminuindo, ela chegou no zero e começou a aumentar. Aumentar. Então mudou. Derivada segunda positiva, porque ela estava diminuindo, até começou a aumentar.
Isso seria o mínimo local se a gente olhasse só do zero para lá. Ok, pessoal? Então aqui está o teste da derivada segunda. Como é que está no seu? 38. 12 minutos. Beleza, então dá tempo da gente analisar aquela função que a gente olhou antes, que a gente foi analisando em intervalo, se era crescente, se era positivo, se era negativo. Tá? Eu vou apagar esse lado de cá aqui. A gente vai olhar aquela mesma função de novo. Vamos supor que a gente não saiba qual é a forma dela. A gente já desenhou ela. Teoricamente, tecnicamente a gente já sabe qual é a forma dela. Está ali no caderno de vocês, está acabado. Né? A gente tinha uma coisa assim, era 3x na quarta, mais 4x ao cubo. Não, era menos? Menos 4x ao cubo. 12x ao quadrado. Mais 4. Aí a gente fez o derivado primeiro. Fica 12x ao cubo, menos 12x quadrado, menos 24x. Certo? Inclusive, esse daqui a gente escreveu como 12x, x menos 2 e x mais 1. A gente fez isso, né? Para achar os zeros. Daí a gente achou os zeros aqui, né? A gente achou que a f' ela é igual a 0 em x igual a menos 1, 0 e 2. Isso aqui que a gente achou antes, tá? Ok, então a gente tem 3 pontos ali que a gente tem que analisar se são máximos, mínimos ou pontos de inflexão. Mas para a gente saber se eles são máximos, mínimos ou pontos de inflexão, a gente vai ter que testar, fazer o teste da derivada segunda. Teste da segunda derivada. A gente vai fazer a segunda derivada daquela função, é derivar isso aqui, né? 36x ao quadrado, menos 24x, menos 24. Ok? Então, essa daqui é a derivada segunda, daquela função. E aí a gente vai ter que testar a derivada segunda nos pontos. Então a gente vai testar no primeiro ponto, a derivada segunda no ponto x igual a menos 1, ela vai ficar o quê? 36 vezes menos 1 ao quadrado, menos 24 vezes menos 1, menos 24. Certo? Dá 36, né? Ele é positivo ou negativo? É isso que nos importa. Se ele é positivo ou negativo, não importa o número. Não importa se ele é positivo ou negativo. Se ele é positivo, isso é uma concavidade para cima, né, Bruno? Porque ele está sempre aumentando. Então aqui, ó, isso aqui é uma concavidade para cima. Se ele é uma concavidade para cima, ele é um mínimo local. Beleza? Aí a gente vai testar o segundo ponto. E é isso mesmo, tem que testar ponto por ponto. A gente vai em x igual a 0. Em x igual a 0 sobra menos 24. Que é positivo ou negativo? Menor do que 0. Se é menor do que 0, concavidade para baixo, isso dá 1. Aquela função que a gente desenhou antes, tinha algum ponto de inflexão? Não tinha, né? Então a gente não vai achar aqui, a princípio, a gente não acha nenhuma derivada segunda igual a 0. Vamos ver o terceiro ponto, que são só os que são relevantes para a gente aqui. De x igual a 2, né? 36, daí a gente põe vezes 2 ao quadrado, mais 20, aliás, menos 24 vezes 2, menos 24. Diz que é? 72. 72 tudo, né? Esse 72, positivo, né?
O que significa? E esse ponto, então, é 1. Então, olhem só, pessoal. Como é que a gente tira informações sobre aquela função f? Primeiro a gente tinha isso aqui, ó. A gente tem a f em menos 1, a f em 0 e a f em 2. A gente já calculou esses valores, né? Vocês têm anotado ali, né? Quanto que era? Para não ter que fazer tudo de novo. A f em 0 é 4, né? É, a em 2 é menos 28. E aí menos 1? Menos 1. Menos 1, né? Tá, então vamos aqui, ó. Vamos ver 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, vou fazer diferente, então. 5, 10, 15, 20, 30. Então, menos 28 está mais ou menos por aqui, né? Aí a gente tem aqui 5. Então, 4 deve estar mais ou menos aqui, ó. Menos 1, 0, 2. Então, olha só. Em x igual a 2, a função está em menos 28. X igual a 2, ela está aqui em menos 28. Tá mais ou menos aqui. Ok? Em x igual a 0, ela está em 4. Ela está aqui, ó. Em x igual a menos 1, ela está em menos 1. Ela está aqui, ó. Então, aqui eu coloquei uma escala igual a 5. Né? É 5, é 10, assim por diante. Aqui é 30. Então, menos 1. Está atrapalhando, está desconectando. Então, aqui é menos, né? Menos e menos. Então, aqui em menos 1, ela está aqui, ó. E a gente sabe que esses pontos aqui são relevantes porque aqui tem uma derivada igual a 0, aqui tem uma derivada igual a 0, e aqui tem uma derivada igual a 0. Certo? Ok? Qual é a outra informação relevante que a gente tem aqui, ó? Que em menos 1 ele é um mínimo local. Se ele é um mínimo local, ele tem que estar fazendo assim, ó. Certo? Em x igual a 0, ele é um máximo local. Se ele é um máximo local, ele tem que estar fazendo assim, ó. Ok? Em x igual a 2, ele é um mínimo local. Então, ele tem que estar fazendo assim, ó. Ok? Lembra que quando a gente não tinha informação, o teste da derivada segunda, a gente conseguia fazer, tipo, por lógica, isso aqui tem que ligar para cá, isso aqui tem que ligar para cá. Mas a gente não sabia o que acontecia para cá e nem para lá. A gente tinha que analisar ali como é que funcionava, como é que estava a função, né? Aliás, como é que estava a derivada dela. Aí a gente viu que aqui a derivada estava negativa e aqui estava positiva no intervalo. Mas vocês concordam que analisar um intervalo é bem mais chato e complicado do que analisar a derivada segunda, no ponto. E aí, olha só, tá vendo que ele começou a subir? Tem algum outro ponto onde ele é 0? Não. Então, a partir daqui, ele só sobe. Ok? Aqui, ó, ele tava descendo. Tem algum outro ponto em que ele muda? Não. É só nesses 3 pontos aqui que ele muda. Então, aqui também. Vocês veem que a gente constrói, mas tem uma boa informação, o gráfico, praticamente reconstrui o gráfico inteiro, aplicando a derivada primeira, achando os pontos de inclinação igual a 0. Primeiro ponto, faz a derivada primeira, acha os zeros da derivada primeira. Certo? Ou seja, acha esse, esse e esse. Descobre aonde a função está nesses pontos. A gente achou esse, esse e esse, né? Sim. Descobre aonde a função está. Olha, ela está aqui embaixo, no 28.
Aqui ela está em 4, aqui ela está em menos 1. Ok. Faz a derivada segunda e aplica no ponto. Concavidade positiva é um mínimo. Negativa é um máximo. Positiva é um mínimo. E aí a gente praticamente tem toda a informação de como desenhar a função. Massa, né? Depois que a pessoa tem. Ok? Pessoal, então assim, deixa eu ver, a gente tem ainda aula amanhã Sim. e Quarta. quarta, depois a prova é na quinta. O professor. A prova é na quarta, Dia 30? dia 30. Não, peraí, é isso, é dia 34. Dia 31 é na quinta. Então a gente só tem a próxima aula mais, né? Amanhã? Isso. Tá? Então amanhã, pessoal, ó, o que tinha de conteúdo para a prova já está tudo aqui. Derivada primeira, derivada segunda, teste, até a construção do gráfico. Mas isso aqui, desenhar esse gráfico, a gente combinou que não vai cobrar aqui nessa prova. Tá, mas calma que provavelmente a gente vai fazer alguma avaliação separada para essa questão do gráfico. Talvez um testinho, não sei, tá? Na final. Amanhã dá pra tirar dúvidas, então? Isso, amanhã aí eu vou fazer o seguinte, eu vou separar alguns exemplos, mas eu prefiro que vocês tragam. Já que a gente não vai ter a aula e o atendimento da segunda, né? Então amanhã vocês trazem já dúvidas e questões. Beleza? E era isso.